Esposa despreza meu cruzeiro surpresa, esquece nosso aniversário e me compara com seu falecido marido, mas agora estou indo na viagem com a melhor amiga dela. Tenho hesitado muito sobre se deveria postar isso, principalmente porque não quero parecer que estou desabafando ou buscando pena. Mas as últimas semanas me deixaram completamente confuso e realmente não sei se o que fiz foi errado ou se finalmente estou vendo as coisas com mais clareza do que vi em anos. Minha esposa e eu estamos casados há pouco mais de 3 anos. Como na maioria dos casamentos, nestes 3 anos não aconteceu nada dramático. Apenas a vida, o estresse do trabalho, horários desencontrados, tentando arranjar tempo um para o outro quando ambos estamos exaustos. Mas no geral as coisas iam bem. Não éramos perfeitos, mas não estávamos distantes, nem com raiva, nem enfrentando nada que eu considerasse sério. Ela foi casada antes. Seu primeiro marido faleceu em um acidente de carro anos atrás. Obviamente foi uma parte importante da vida dela e algo sobre o qual nunca investiguei a menos que ela mencionasse. Eu respeitava a perda e entendia que o luto não é algo que desaparece só porque você segue em frente. Dei espaço a ela e tentei não fazê-la sentir como se tivesse que comparar os dois relacionamentos. Este ano nosso aniversário caiu em um fim de semana, o que me deu a oportunidade perfeita para fazer algo significativo. Eu vinha planejando um cruzeiro surpresa há meses, estava coordenando tudo nos bastidores, remarcando compromissos de trabalho, contatando a colega de trabalho dela para garantir que ela tivesse o dia de folga, até pedindo ajuda à melhor amiga dela Sierra com a logística para não estragar nada. Não foi algo rápido nem improvisado. Reservei uma cabine bonita, planejei atividades e me certifiquei de que tudo estivesse coberto, desde o transporte até as refeições. Dediquei tempo real a isso porque achava que significaria algo para ela. Queria que fosse uma experiência magnífica, algo para quebrar a rotina diária e lembrar a nós dois porque nos escolhemos em primeiro lugar. Chegou a manhã do nosso aniversário. Acordei cedo, preparei o café da manhã para ela, dei-lhe um pequeno cartão escrito à mão e disse para ela fazer uma mala. Pensei que ela riria e ficaria animada quando percebesse o que estava acontecendo. Em vez disso ela me olhou como se eu estivesse falando outra língua. Literalmente me perguntou: qual é a ocasião? Ali soube que ela tinha esquecido. Já era a primeira dor do dia. Mesmo assim lembrei ela que era nosso aniversário e expliquei tudo o que havia planejado ainda na esperança de que ela mudasse de atitude e apreciasse o esforço. Ela não fez, ficou quieta por um tempo. Depois disse que já tinha planos de ver a irmã naquele dia. Perguntei se ela poderia mudar os planos pensando que talvez só precisasse de um momento para mudar a chave. Em vez disso ela se fechou um pouco. Disse que não estava com ânimo para a viagem e que eu deveria ter consultado ela primeiro. Eu não estava com raiva ainda, mas comecei a sentir que talvez tivesse interpretado mal todo o nosso relacionamento. Ofereci cancelar ou adiar. Ainda estava tentando fazer funcionar, mas então ela fez um comentário que sinceramente não consegui tirar da cabeça desde então. Ela me disse que eu me esforço demais para tornar as coisas especiais e que seu falecido marido nunca precisou fazer grandes eventos nos aniversários, mas que ela ainda assim se sentia amada todos os dias. Isso me atingiu de forma diferente. Não disse nada imediatamente, mas por dentro meu coração partiu. Não estava apenas me comparando com o ex dela, estava me medindo contra um fantasma, alguém que nunca pode decepcionar agora porque a memória transforma tudo em um resumo dos melhores momentos. E ela estava jogando isso na minha cara bem no meio da minha tentativa de fazer algo atencioso. No final ela foi ver a irmã. Eu ia cancelar o cruzeiro, não porque já estivesse com raiva dela, mas porque estava claro que ela não queria. Sierra me ligou perguntando como tinha sido a surpresa e eu contei a ela. Ela ficou claramente surpresa. Disse que não tinha ideia de que minha esposa esqueceria ou reagiria daquela forma. Até pediu desculpas, o que não precisava fazer. Mas pude ver que ela realmente se sentiu mal. Sierra sempre foi respeitosa com o nosso relacionamento. Não há dinâmicas estranhas, apenas tranquilidade. O que realmente me levou a escrever este post foi o que aconteceu alguns dias após o aniversário. Tentei falar com minha esposa novamente, não para remoer o assunto do cruzeiro, mas para saber onde ela estava. Ela mal disse algo por um tempo. Depois me disse que às vezes sente que está vivendo na versão de outra pessoa do relacionamento. Perguntei se ela era infeliz. Ela disse que não sabia. Isso foi algo novo para mim. Perceber que eu era o único que continuava se esforçando, como se fosse o único que ainda se importava se estávamos próximos ou nos afastando. Então saí do quarto. Naquela noite Sierra entrou em contato novamente. Suponho que ela percebeu que eu não estava bem. Contei a ela o que tinha acontecido e ela me disse algo que ficou na minha cabeça. Ela me disse para não desperdiçar algo pelo qual trabalhei tanto e que se eu não quisesse ir sozinho ela faria a viagem comigo para que o dinheiro e o esforço não fossem desperdiçados. Não foi estranho e não senti que ela estava flertando ou ultrapassando limites. Era mais como um: ei, você não deveria ser o único a ficar para trás. Pensei sobre isso, hesitei se seria uma má decisão, mas no final disse que sim. Não por vingança nem por maldade, apenas porque eu também precisava de espaço, precisava de um recomeço. E alguém me oferecendo um momento de gentileza humana depois que tudo desmoronou significou mais do que eu esperava. Então eu fui. Minha esposa não me impediu, não me pediu para não ir, não disse quase nada. Não sei o que vai acontecer agora, não tenho certeza se isso é o começo das coisas piorarem ou se é o que finalmente faz tudo voltar a fazer sentido, mas pela primeira vez sinceramente não me sinto culpado por fazer algo por mim mesmo. Ela esqueceu nosso aniversário.
Me rejeitou, me comparou com seu falecido marido e agora está distante. Enquanto isso, a única pessoa que apareceu e me apoiou foi a melhor amiga dela. Sei como isso soa, mas é a verdade. Atualização. Acabei de voltar do cruzeiro e honestamente não sei em que estado mental me encontro agora. Pensei que ir me ajudaria a clarear minhas ideias ou pelo menos me daria um pouco de distância para entender o que está acontecendo no meu casamento. Mas me sinto mais preso do que antes. Repassei tudo 100 vezes na minha cabeça e ainda não entendo como as coisas chegaram a este ponto. Continuo tentando encontrar o ponto onde errei tão gravemente que justifique o quão fria minha esposa tem sido, mas não o vejo. Ela nunca reconheceu o fato de que eu fui embora. Parecia que não se importava. Nenhuma ligação antes de eu embarcar. Nenhuma mensagem enquanto estive lá. E sim, ela definitivamente sabia que Sierra foi comigo. Eu disse a ela diretamente antes de ir porque não ia agir às escondidas nem mentir. Não havia nada a esconder. Achei que ela merecia essa honestidade, mesmo que não apreciasse o gesto quando era destinado a ela. Quando voltei do cruzeiro esperava atenção, silêncio constrangedor, talvez até um desprezo frio, mas não esperava a forma como ela simplesmente estava me esperando. Estava sentada na sala como se estivesse ali há um bom tempo, não estava olhando o celular nem vendo televisão, apenas estava sentada. Foi um daqueles momentos em que você sente a mudança no ambiente antes que uma palavra seja dita. Sabia que algo estava por vir. Ela nem me disse olá, apenas levantou o olhar e me perguntou: gostou da sua pequena escapada com a Sierra? Expliquei como havia planejado tudo para nós e que não me devolveriam o dinheiro, apenas poderiam remarcar a data. Como Sierra só interveio quando ela desistiu e tudo já estava pago, eu não ia deixar tudo isso ser desperdiçado, não depois do tempo e esforço que coloquei nisso. Também tentei falar com ela e ela não se importou, nem sequer passou o dia do nosso aniversário comigo, apenas foi embora com a irmã. Ela disse que eu estava sendo vingativo, que usei Sierra para provar um ponto, que eu sabia exatamente como isso pareceria e fiz mesmo assim. Tentei manter a calma, disse a ela que Sierra ofereceu ir porque se sentiu mal, nem sequer ficamos na mesma cabine e não compartilhamos muito mais do que algum jantar e alguma conversa sobre o que estava acontecendo no casamento. E eu disse que sim porque naquele momento sentia que tinha sido completamente rejeitado, não apenas como marido, mas como alguém que realmente tinha tentado. Então ela disse que já não podia confiar em nenhum de nós dois e que eu a havia surpreendido. Lembrei a ela que foi ela quem esqueceu nosso aniversário, que saiu de casa naquela manhã como se fosse qualquer outro dia, que eu não escolhi Sierra em vez dela. Ela simplesmente não estava lá. Perguntei diretamente: você realmente quer continuar casada? Ela não respondeu. Ficou ali, olhou para o chão por alguns segundos, depois se levantou e saiu do quarto. Ouvi ela fazendo uma mala lá em cima. 10 minutos depois desceu com sua mala, uma mochila e as chaves. Disse que ia para a casa da irmã e que precisava de espaço. Os amigos em comum se mantiveram distantes. Alguns ainda curtem minhas postagens aqui e ali, mas ninguém se aproximou. Ninguém pergunta. Todos estão tentando não tomar partido. O que é a escolha deles? Mas é difícil não me sentir o vilão quando todos ficam em silêncio ao mesmo tempo. O mais estranho é a rapidez com que ela desligou tudo. Não houve tentativa de conversar, não houve perguntas sobre o que realmente aconteceu no cruzeiro, nenhum reconhecimento do fato de que ela esqueceu uma das coisas mais básicas em um casamento, nosso aniversário, e que eu ainda tentei torná-lo especial, que nem sequer fiquei com raiva quando ela cancelou. Dei espaço a ela e tentei conversar como um adulto. Em vez disso eu sou o cara mau por não desperdiçar o dinheiro. Sierra me mandou uma mensagem, disse que recebeu uma longa mensagem de texto da minha esposa dizendo para ela perder o número dela, que ela ultrapassou um limite, que deveria ter tido mais bom senso e que não sabe respeitar limites. Sierra me mostrou a mensagem. Era um muro de texto. Parte dele era um monte de coisas emocionais vagas. Outras partes apenas acusações como se Sierra tivesse querido ir na viagem desde o início. Como se eu a tivesse encorajado. Como se ela tivesse uma agenda. Nada disso é verdade. Sierra tem sido nada mais que solidária. Se alguma coisa, ela estava perguntando antes do cruzeiro se eu tinha certeza, deixando claro que não queria que as coisas ficassem estranhas. E durante a viagem foi respeitosa o tempo todo. Quartos separados, sem momentos de embriaguez e sem conversas sob as estrelas. Eram apenas duas pessoas tentando não deixar algo completamente bom ser desperdiçado. Eu disse a Sierra para não levar para o lado pessoal, mas posso dizer que está doendo nela. Ela e minha esposa são melhores amigas desde a faculdade, passaram por coisas juntas nas quais eu nem estava presente. E agora em uma semana isso acabou, não por nada maluco, mas porque Sierra se sentiu mal por mim. Ela não é o tipo de pessoa que joga esses jogos, ajudou porque eu precisava. Isso é tudo, isso é péssimo. Tudo isso é péssimo. E não sei qual é o próximo passo, nem sei se quero tentar consertar isso. Começo a sentir que a única pessoa que realmente se importou fui eu. Não era como se eu estivesse tentando ser rancoroso. O cruzeiro já estava pago e eu não ia desperdiçar tudo pelo que havia trabalhado só porque minha esposa decidiu ignorá-lo. E não é como se eu tivesse pedido a Sierra para vir como algum tipo de coisa estranha de desforra. Ela ofereceu. Foi a única que sequer se importou comigo. Depois de como as coisas aconteceram naquela manhã. Honestamente, se ela não tivesse dito nada, provavelmente eu não teria ido. Teria ficado em casa me afundando com meus pensamentos, cancelando tudo, arcando com o custo e me sentindo
sentindo pior. Então sim, eu disse que sim. Fomos e não aconteceu nada, nem perto disso, e toda a vibe foi mais sobre descomprimir do que qualquer outra coisa. Eu ainda estava mentalmente arrasado pela forma como minha esposa reagiu e Sierra podia ver isso, apenas me deixou desabafar quando precisei, e honestamente, esse tipo de apoio pareceu um salva-vidas naquele momento. Sei que algumas pessoas dirão que eu deveria ter cancelado a viagem e ficado em casa, que ir com a melhor amiga dela foi uma ideia idiota, mas quando você está nessa situação, quando já levou um tapa emocional e então alguém te diz, ei, não deixe isso ser desperdiçado. É difícil não ouvir, especialmente quando essa pessoa tem estado mais disponível emocionalmente para você do que sua própria parceira. Não estou dizendo que isso torna certo ou errado, apenas estou dizendo que foi assim que aconteceu. E agora estou preso neste limbo onde sinto que sou o cara mau, embora não ache que tenha feito nada para merecer esse título. Não traí, não menti, nem sequer levantei a voz quando ela esqueceu nosso aniversário e me comparou com alguém que já não está aqui. Tentei conversar como um adulto e fui rejeitado como se estivesse exagerando. Então sim, fiz a viagem e a única pessoa que me apoiou foi Sierra. Entendo que toda essa situação é estranha, não sou tolo, sei como as aparências funcionam, mas também não vou ficar aqui fingindo que sou um vilão que planejou tudo isso para se aproximar da melhor amiga da minha esposa. Não foi isso, nem perto. Fui apenas eu sentindo como se fosse o único que ainda estava tentando, e Sierra me dizendo, você não merece ficar sozinho nisso. Sierra não disse muito até agora, acho que agora ela também sente o peso de tudo isso, provavelmente está recebendo mais pressão da parte da minha esposa e talvez dos amigos em comum. Não me surpreenderia se começarem a pintá-la como uma destruidora de lares. O que é realmente injusto porque ela só interveio quando ninguém mais o fez, não estava tentando se inserir no nosso casamento, simplesmente não queria me ver afundar. Não sei quando minha esposa finalmente dirá algo ou se vai continuar fingindo que eu não existo até decidir que acabou para sempre. Tudo que sei é que o silêncio é pior do que qualquer coisa que ela pudesse dizer em voz alta. E não acho que possa ficar nisso por muito mais tempo sem quebrar. Escreverei outra atualização em breve assim que as coisas se moverem novamente. Só precisava tirar isso do peito porque estava me consumindo por dentro. Parte atualização 2. Já se passaram quase 2 semanas desde que minha esposa saiu de casa. E não ouvi nenhuma palavra dela, nem uma única ligação, nem mesmo uma mensagem curta para dizer que está bem ou em que pé estamos. Simplesmente desapareceu. Sei que ela continua na casa da irmã porque vi o carro dela estacionado lá um dia quando passei de carro, mas é só isso. A irmã dela me bloqueou depois que tentei mandar uma mensagem para ver se pelo menos minha esposa estava bem. Tenho tentado manter a calma em tudo isso, mas está me esgotando. Não consigo falar com ninguém sem que de alguma forma se torne uma bagunça. Temos amigos em comum que antes eram pessoas neutras com quem saíamos juntos, mas agora é óbvio que alguns deles já tomaram partido. Algumas pessoas deixaram de me seguir nas redes sociais. Um cara com quem sou amigo desde a faculdade não respondeu quando mandei uma mensagem para tomar algo. É como se eu tivesse feito algo terrível e nem tivesse percebido. Então comecei a ouvir fragmentos através de outras pessoas. Aparentemente ela está contando a alguns que eu a manipulei emocionalmente, que a fiz sentir como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa e que usei Sierra para provar um ponto ou puni-la. Uma pessoa até me disse que ela disse, planejei a viagem só para poder ser o marido perfeito em público enquanto a isolava em privado. Nada disso faz sentido e sinto que ninguém para perguntar se talvez as coisas não sejam tão preto no branco como ela está pintando. Nunca tentei substituir o ex dela, nem pedi que ela fingisse que essa parte da vida dela não existia. Tenho pisado em ovos com isso há anos por respeito. Nunca fiz uma cena quando ela ficava distante perto do aniversário dele. Nunca reclamei quando ela colocava de volta as fotos dele em certas semanas. Apenas dei esse espaço a ela porque entendi que o luto não segue um roteiro. Só queria ter um bom aniversário com minha esposa, algo leve, algo feliz, algo para nós. E agora de alguma forma isso se tornou prova de que eu a estava manipulando. E Sierra, cara, também sinto pena dela. Ela não fez nada de errado. Me ajudou com o planejamento porque queria fazer minha esposa se sentir especial. Isso é tudo. Não flertou comigo. Se quisesse tentar algo comigo teria enchido minha cabeça desde antes. No entanto, ela me ajudou a planejar tudo como atividades que minha esposa mais gostaria. Desde que voltei Sierra tem estado afastada, tem sido distante, mas ainda me manda mensagens a cada poucos dias. Isso foi duro porque se alguém que não deveria se sentir culpado nessa bagunça é ela. Eu disse a ela diretamente que nada disso era culpa dela, que eu a apreciava por ser uma das únicas pessoas que realmente agiu como se eu importasse nestas últimas semanas. A verdade é que ela tem sido a única pessoa com quem pude falar sem que minhas palavras fossem distorcidas. Não fiz nenhum movimento ainda e não tentei entrar em contato com a irmã dela nem surpreendê-la no trabalho nem nada disso. Pensei que talvez ela precisasse de espaço e tempo. Mas agora depois de 2 semanas sem saber nada e descobrindo o que ela tem dito às pessoas já não tenho certeza do que estou esperando. Se ela realmente acreditava que eu a estava manipulando ou que Sierra e eu tínhamos algo. Por que não me disse diretamente?
Por que fazer essa campanha silenciosa nos bastidores? Acho que o que está me afetando agora não é nem mesmo o cruzeiro, são todas as coisas que vieram depois. Não embalei nem toquei em nenhuma das coisas dela. Elas continuam aqui como se uma parte de mim esperasse que ela entrasse pela porta novamente, mas cada vez mais começo a questionar se este relacionamento já estava acabando antes mesmo disso acontecer. Talvez eu simplesmente não quisesse admitir, talvez estivesse muito focado em fazer as coisas funcionarem para ver o quão perdida ela já estava. Não sou perfeito, eu sei, talvez eu tenha me esforçado demais para tornar o aniversário especial. Talvez eu não tenha lido a situação, talvez eu devesse ter perguntado em vez de planejar uma surpresa, mas não fui cruel, não a traí, não a humilhei e definitivamente não fiz nada disso para provar um ponto, mas ela fez, e agora eu sou o cara mau. Tenho pensado em contatar um advogado só para saber quais são meus direitos se ela realmente está planejando o divórcio. Parece duro, mas também sinto que fui deixado na mão por tempo suficiente. Agora mesmo a pessoa em quem eu mais confiava me vê como inimigo e a única que me apoiou agora está sendo punida por isso também. Então sim, estou começando a deixar ir. E se esta é a forma como ela escolhe terminar as coisas, desaparecendo e sujando meu nome com todos que conhecemos, suponho que isso me diz tudo o que preciso saber. Atualização 3. Estou escrevendo isso de um hotel. É apenas onde acabei depois de tudo o que aconteceu. Está tranquilo e posso pensar. Não é uma daquelas vezes em que me sinto desmoronando, mas mais como se finalmente estivesse deixando de esperar por algo que não vai acontecer. Ontem recebi os papéis do divórcio. Depois que ela foi ficar com a irmã houve um silêncio total, nem mensagens e nem ligações. Eu não ia perseguir alguém que claramente não queria ser contatada. E acreditem, tentei o suficiente no início, mas ela cortou cada caminho que eu poderia ter usado para alcançá-la, me bloqueou em tudo, e a irmã dela também. Seus amigos não diziam nada, as pessoas continuam dizendo, bem, o luto é complicado. Claro, eu entendo, mas em que ponto deixa de ser luto e se torna uma desculpa para tratar alguém como um substituto? Não me inscrevi para ser o plano B emocional de alguém, não me casei para ser comparado a um fantasma, e definitivamente não investi meses de trabalho em umas férias apenas para ouvir que estava me esforçando demais. Não ouvi nada de Sierra desde que os papéis chegaram, acho que ela está tentando me dar espaço, o que eu aprecio. Nem sei como me sinto sobre isso ainda, não estou procurando nada, só quero respirar. Minha esposa tomou sua decisão, não queria terapia, não queria lutar pelo casamento, não queria uma única conversa real, simplesmente queria ir embora. E se sou honesto, provavelmente tudo isso acabou muito antes do cruzeiro sequer zarpar. Foi apenas essa situação que me mostrou quão distantes as coisas estavam. E agora que tudo é oficial não vou continuar me agarrando a algo pelo qual só eu estava lutando. Este quarto de hotel é temporário, apenas um lugar para fazer uma pausa antes de decidir o que vem a seguir. Voltarei para casa em alguns dias para pegar minhas coisas e começar a resolver os assuntos legais. Não vou prolongar isso, não preciso de vingança, não preciso de uma batalha legal dramática, só quero seguir em frente. Eu a amei de verdade, amei, mas não posso continuar amando alguém que deixou de me amar, ou que talvez nunca tenha amado. Atualização 4. Sei que esta atualização chega vários anos depois, mas da última vez que estive aqui estava em um estado mental bastante ruim e caí em uma espiral destrutiva. Também não havia muito o que contar, apenas como estava arruinando minha vida. O divórcio foi bastante normal já que a casa era dela e eu apenas peguei minhas coisas e fui embora. Depois disso comecei a beber mais do que gostaria de admitir e tem sido bastante ruim. Mas se estou escrevendo aqui é basicamente por causa de Sierra, que tem sido uma boa amiga para mim neste tempo, tão boa amiga que fui padrinho do casamento dela. Embora, para ser sincero, ela acabou com um dos meus amigos. Mas sim, ela esteve nos meus momentos mais sombrios e me conseguiu ajuda. Foi assim que ela conheceu meu amigo, já que se encarregou de procurar uma equipe de pessoas que quisessem me apoiar para superar isso. Agora estou sóbrio há 4 anos e quando tiveram o casamento deles há alguns meses foi poucos dias depois do meu aniversário de sobriedade, então comemorei tomando água. Embora tenha sido menos moderado com outras coisas como o bolo e basicamente tudo que era doce. Eu também tenho saído com alguém há aproximadamente 2 anos. Uma relação bastante normal comparada com a relação que eu tinha com minha ex. Não que eu a compare porque ainda penso nela, mas por como me sinto agora e como me sentia antes. Acho que é assim que uma relação deve se sentir. Algo que tenho trabalhado na terapia este tempo, tanto para resolver algumas coisas da minha relação anterior quanto meu problema de vício. Em outras questões um tanto deprimentes, há cerca de 2 anos minha ex-cunhada me desbloqueou para escrever uma mensagem. Era uma mensagem que eu nunca teria esperado, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Foi em parte um pedido de desculpas e em parte uma explicação e atualização sobre minha ex. Depois que minha ex morou com ela por alguns meses devido a uma tristeza profunda que a fez perder o emprego, ela finalmente conseguiu ajuda para a ex, ou melhor, conseguiu a ajuda correta. Até aquele momento nada estava funcionando. Ela me disse que a ex ainda estava mal por causa do ex-falecido e que isso continuava a arrastá-la cada vez mais fundo. Pediu desculpas porque durante anos ela parecia estar bem,
pelo menos na superfície enquanto estava comigo, mas depois do divórcio ela recaiu e cada vez caiu mais forte. Diferente de mim, não se voltou para os vícios, mas foi encontrada pela irmã depois de ingerir muitos comprimidos. Depois disso foi levada a um centro para um cuidado mais intensivo porque o cuidado prestado até então não tinha sido suficiente por razões óbvias. Entre outras coisas que me disse, foi que eu não deveria me sentir mal porque fiz tudo o que podia. Ela não podia sair disso sozinha e precisava de muita ajuda que não soube como pedir. Nunca mais falei com a irmã dela e não sei o que foi feito da vida da minha ex. Era o momento em que eu começava uma relação e sabia muito bem o que era ter uma parceira assombrada por um passado, um fantasma. Mas espero que ela esteja melhor e que tenha se recuperado. Não guardo rancor, não acho que seja saudável. Sierra sabe tudo sobre isso. É a primeira pessoa a quem contei. A reação dela também foi se manter afastada da ex-amiga. Não quero que pensem que isto é um final triste, nem de longe. Muitas coisas boas aconteceram na minha vida neste tempo e agora estou muito melhor do que quando tudo começou. Mas queria dar a vocês todo o panorama completo.